Obrigada, Júlia. Bom dia a todos. Esse é o EOST, sessão de informação. Essa é a rodada de para pequenos subsídios para os fundos sem fins lucrativos. Muito obrigado pela sua presença. Meu nome é Teresa Jordan e eu sou responsável pelo Children's Investment Fund. Nós trabalhamos com IEC. Estamos empolgados. Para arrumar a cozinha antes de começar, todos vocês estão com o microfone mutado. E nós gostaríamos que vocês mantivessem o microfone assim, para que vocês possam ouvir a nossa apresentação. Então, nós vamos ouvir as perguntas no final dessa sessão. Por favor, eu peço que usem a função do chat para fazer as perguntas. É porque tem muita gente aqui, nós queremos ouvir todas as perguntas de vocês. Durante a sessão é muito difícil para nós notarmos se alguém levantar a mão. Por isso que nós vamos ficar de olho no chat para qualquer tipo de pergunta. Nós vamos procurar responder algumas perguntas durante a audiência. Mas qualquer pergunta que não for respondida durante essa sessão vai ser respondida via e-mail nas próximas semanas. Como você sabe, essa reunião está sendo gravada. Os slides serão compartilhados. Nós gostaríamos de lembrá-los que esses subsídios são apenas disponíveis para organizações sem fins lucrativos. Nós notamos que algumas pessoas que estão aqui são provedores de serviços de creche para a família. Infelizmente, as pessoas ah, não podem receber esse tipo de benefício. Existe um outro tipo de benefício voltado para esse grupo. Se você é um centro com fins lucrativos, essa reunião não é para você, mas haverá outra sessão na quinta-feira, dia 30 de novembro, às 11 horas da manhã. Finalmente, essa sessão é para pequenos subsídios entre 250 mil e 500 mil dólares. Nós vamos trabalhar com trabalhamos com subsídios maiores de até 1 milhão de dólares. Mais uma vez, lembrando que estamos trabalhando com organizações sem fins lucrativos. Essa informação logo estará disponível. Próximo slide, por favor. Seção de informações. Perdão, próximo slide. Temos a sessão dessa manhã, hoje de manhã, e uma outra às 6:30 da tarde. Vamos falar sobre mudanças do ano fiscal 2023 para 2024. Vamos falar sobre os prazos e outros pontos importantes também. Também teremos um espaço para perguntas e respostas. Hoje eu vou trabalhar com o José Mendes, do EEC, e a Kira Wilke, que trabalha com o Children's Investment Fund. Agora, José, por favor. Bom dia a todos, o meu nome é José Mendes, eu sou o diretor e trabalho com a CFC e o programa EFST. O, o EOST foi criado para famílias de baixa renda, foi criado em 2018. O objetivo é oferecer subsídios para organizações sem fins lucrativos. 50% dessas vagas são voltadas para famílias de baixa renda.
Os fundos totais são de 10,8 milhões. Aproximadamente 6 milhões serão usados para essas aplicações, com o restante voltado para aplicações de vultos maiores. O que diz respeito à administração desse fundo, trabalhamos com os nossos afiliados, que é um fundo de investimento que vai oferecer assistência técnica e financeira para o EEC e o OST em toda a área de Massachusetts. Já trabalhamos com esse no desenvolvimento de novos padrões e vamos continuar trabalhando nesse sentido. A primeira rodada, desde a primeira rodada já investimos 51 milhões em 110 projetos. Nesse ano já tivemos duas rodadas, distribuindo entre 200 e 500 mil e uma outra até 1 milhão. José, se você pudesse falar um pouco mais devagar, isso seria muito bom para os nossos intérpretes. Eu agradeço. Obrigado. Eu peço desculpas. No que diz respeito a requerentes elegíveis, eles têm de ter uma licença válida, eles têm de oferecer ah, o tipo de educação para primeira infância para famílias de baixa renda. Essa é uma organização sem fins lucrativos, de acordo com a seção 501, ou uma organização onde uma corporação sem fins lucrativos tem o controle financeiro ou gerencial. Outras entidades não podem fazer esse pedido. Nenhum dos membros, empregados, oficiais, podem receber nenhum tipo de lucro a partir desse fundo soberano. No que diz respeito às instalações, esse deve ser um prédio ou estrutura de propriedade de uma ou mais de uma organizações elegíveis. É, essas instalações devem fazer parte de uma entidade verificada e comprovada. Essa facilidade deve responder aos requerimentos do 606 CMR 15.03. De acordo com as diretrizes, esses prédios incluem os seguintes quesitos: o MGLC 15D, devem estar de acordo com as regulações estaduais, federais e locais, incluindo o American Disabilities Act. Elas devem oferecer serviço para pelo menos 50% das famílias de baixa renda. Se, se as instalações forem alugadas, elas devem ainda corresponder às diretrizes e, se ela for um prédio de propriedade municipal, ela deve ter uma área dedicada a os programas escolares. E ele não pode ter um aluguel mais curto do que no prazo de 15 anos. Alguns aplicantes desejam fazer uma parceria com uma organização sem fins lucrativos. Nesse caso, o parceiro tem que ter pelo menos 51% do controle. Os documentos devem ser trazidos junto com a descrição.
N- Nenhum dos membros da parceria po- podem receber nenhum tipo de lucro dos fundos oferecidos pelo EEOST. Em termos das obrigações, o contrato inclui a linguagem da Land Use Obligation. Para todos os programas, isso deve ter um período de 5 anos. As obrigações serão cumpridas mediante as seguintes condições: que exista um garantor com o consentimento do EC ou no evento de uma reposse. Algumas das provisões. Se os prédios forem encontrados fora das diretrizes, os documentos, ah, ou nenhum dos documentos, o subsídio oferece 90 dias de prazo. A compliance será determinada na descrição do EEC. Se houver qualquer problema, o SEDAC, o CF, o EEC vai recolher os fundos. No, Se o não pagamento ocorrer depois do primeiro aniversário ou antes do segundo aniversário, 80% dos procedimentos serão recolhidos. Se isso acontecer antes do terceiro aniversário, 60% dos fundos devem ser recolhidos. Se isso acontecer antes do quarto aniversário, 40% serão recolhidos. E caso isso aconteça antes do quinto aniversário, 20% dos fundos devem ser recolhidos. Se isso acontecer depois do quinto aniversário, nenhum dos fundos serão recolhidos. Perdão. Eu vou passar para a Tereza agora. Tereza. Obrigado, José. Muito bem. Vamos falar sobre as semelhanças entre o ano passado e esse ano. Estamos basicamente interessados nos projetos, nos estágios iniciais, projetos que ainda não estão totalmente completos. E o porquê? Porque nós esperamos oferecer assistência técnica. Talvez você precise de ajuda de um arquiteto ou de um gerente de projetos. O foco de alguns projetos é na saúde, reforma, modificações ou atualizações. Qualquer projeto que estiver 100% completo no momento da aplicação não se encaixa no nosso modelo. As mudanças desse ano estão mais relacionadas à atualização na área de segurança. Essa é uma nova categoria, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. As duas mudanças principais são as organizações que recebem o nosso subsídio. Talvez você tenha recebido isso em 2014 a 2021. Nesse caso, você pode fazer esse pedido mais uma vez, você pode fazer a aplicação. Em terceiro lugar, talvez você tenha locais múltiplos em Boston, em uma série de outros lugares. Você pode fazer o pedido mais uma vez, mas você tem que fazer aplicações separadas para cada uma das localidades. Próximo slide, por favor. Em termos do escopo do subsídio, ele fica entre US$ 200 mil e US$ 500 mil.
Então, para quem está fazendo o pedido para locais múltiplos, o, a aplicação deve ser de pelo menos 200 mil, mas deve também ficar abaixo de 500 mil dólares. Então, nós podemos financiar o custo total, mas se o seu projeto custa, por exemplo, 600 mil dólares, nós pedimos que você faça o seguinte: identifique o que está faltando. Imagina, se você precisa de 600 mil e você está pedindo 500 mil, por favor, mostre na sua aplicação como é que você vai pagar por esses 100 mil dólares adicionais. Se isso será feito através de um empréstimo bancário ou uma outra transação. Mas essa informação deve estar disponível. Isso deve estar disponível no momento do pedido. Talvez você tenha completado toda a construção. Nesse caso, o seu projeto não se encaixa aqui nesse modelo, porque nós não teríamos como oferecer nenhum tipo de feedback no seu projeto. Talvez uma porção do seu projeto já tenha sido completo. Nesse caso, nós pedimos que você envie recibos, detalhes do que já foi completo. Muito bem. É muito importante saber em que estágio o seu projeto está. Ele deve ter começado o projeto. eu não- Esperemos, né, que as aplicações que têm o projeto em janeiro, e aí esperamos ter os resultados pronto nessa época também. Esperamos que até em março de 2025 você tenha todos esses resultados. No momento do seu pedido, todas as aplicações devem estar disponíveis. Os detalhes, como se, por exemplo, se estiver removendo uma parede, renovando o sistema de ventilação, encanamento, nós esperamos que você tenha uma equipe que trabalha com você, seja uma equipe de arquitetos ou engenheiros, um grupo com quem você já trabalha. Temos 6 categorias. Melhorias dos espaços abertos. Imagina que você tem um parquinho, você pretende mudar a superfície, né, do chão, né, o material usado. Talvez você tenha janelas que precisam ser atualizadas, a reconfiguração do espaço interno, talvez você tenha de instalar banheiros. O próximo slide, por favor. Categoria número 4, reformas de emergência. Talvez você tenha danos por causa de um vazamento no telhado. Isso se encaixa aqui, mas eu tenho que dizer uma coisa. Tem um ponto aqui sobre a informação tecnológica. Existe uma exceção do sistema de segurança. Às vezes você precisa de uma atualização do sistema tecnológico. O que nós queremos dizer aqui é o seguinte: esses fundos não podem ser usados para compra de equipamento, como computadores, laptops, iPads, nada disso. A categoria número 5 são modificações no espaço físico.
Existem projetos que precisam de reformas ou manutenção ou reparos, por exemplo, elevadores ou novas rampas de acesso que ofereçam acesso a crianças ou adultos com necessidades especiais. E aqui é a categoria número 5. Essa é uma nova categoria, atualizações na área da segurança, melhoras na resposta para situações de segurança. Talvez você deseje oferecer uma entrada separada para o programa para as crianças, esse tipo de coisa. Esses aqui são alguns dos exemplos sobre o que eu estou falando. Portanto, nós criamos essa nova categoria para esse ano. No que diz respeito aos fundos e como eles serão distribuídos. Eu falei sobre 9 meses, né, depois do anúncio. Durante esse período, você pode, claro que você pode pagar, mas os fundos não serão distribuídos até que você cumpra todas as condições. Essas condições virão numa carta, serão todas descritas ali. O EST, ele trabalha num um modelo de reembolso. Isso vai começar depois de janeiro de 2023. O próximo dia é janeiro de 2024 e 25 e assim por diante. Significa que imagina que você contratou um arquiteto em janeiro desse ano. E o acordo determina que você tem de começar com desenhos esquemáticos. Esses custos podem ser inclusos no seu pedido para os fundos do EOST e qualquer coisa que venha depois de janeiro de 2023. Existe uma data que está se aproximando, você pode incluir os custos do advogado do EOST, assim como o custo do seu advogado. Às vezes esses custos ficam abaixo de 5 mil dólares. Nós recomendamos que você adicione esse número, esse montante no custo total do projeto. Talvez você precise de um gerente de obras. Nesse caso, esse é um custo que também pode ser incluso no custo total. Nós esperamos que isso comece até março de 2025. Muito bem. Olá. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho e depois sobre o processo de aplicação. Talvez você já tenha uma equipe com quem você trabalha, uma equipe eficiente, isso faz você mais competitivo. Talvez você tenha uma equipe que inclua um engenheiro mecânico, um arquiteto, um advogado, como a Teresa disse, existe um período que está se encerrando logo. Então, imagina, por exemplo, que você está relocando paredes para mudar o espaço das salas de aula. Ao invés de fazer apenas uma estimativa, o que nós queremos ver é que um arquiteto visitou, viu o espaço em pessoa e desenvolveu o que nós chamamos de projeto conceptual. Isso colocaria você numa posição mais competitiva do que alguém que não fez esse tipo de trabalho. É claro que nós nos dispomos a conversar com qualquer pessoa até essa data. Próximo slide.
Eu vou fazer uma pequena pausa agora. Esse aqui é o processo de aplicação. Eu sei que temos muitas informações aqui. Nós queremos garantir que esse webinar é voltado para os programas sem fins lucrativos. Se você tem uma creche familiar, esse processo não é voltado para você. Amanhã haverá uma sessão para essas creches familiares. Por favor, nós colocamos a informação no chat e essa sessão vai acontecer amanhã. Hoje estamos falando sobre centros sem fins lucrativos. A Teresa também falou que nós temos um programa para organizações com fins lucrativos. Isso deve acontecer na quinta-feira. Tem um link lá também. Então, isso é empolgante porque existem bastantes fundos disponíveis, mas eles estão em módulos separados. Era isso Então, para basicamente que eu queria o falar. processo de inscrição para este PUST, este programa, garanta que terão tudo combinado e sabem que com os estados e certos acordos aí existem checklists que irão precisar anexar. Estas inscrições são enviadas via e-mail para a IEC para que não haja um portal de proposta online é por e-mail, então iremos falar sobre isso dentro de momentos. Hoje, a data de limite é 3 de janeiro, à noite, e a aplicação e inscrição será enviada para nós, para possamos observar e iniciar nossa revisão. Próximo slide. Garantindo que hoje estão olhando para a elegibilidade. Se tiverem alguma questão, por favor, nos informem se tiverem alguma questão. O que nós fazemos para compilar? Sabemos que tem muitas questões no chat. Se nós não obtermos a vossa questão, nós vamos responder depois. Iremos compilar todas as questões desta sessão. Podem enviar até o 7 e depois iremos documentar num relatório de Q&A que será postado em 1 de dezembro, que será partilhado também. Então, podem ver, ler isso, terá muitas perguntas e respostas, e se não tiverem nenhuma resposta, enviem para esse e-mail eec.eeost@mas.gov. O segundo slide fala sobre como que vocês enviam a vossa inscrição via e-mail. Vocês terão que enviar muitos e-mails. Pedimos que seja enviado via e-mail, por exemplo, e-mail 1 de 3, e-mail 2 de 3, porque pode ter ficheiros grandes, podem enviar via zip, porque às vezes tem ficheiros muito grandes, às vezes deve enviar via Dropbox, então permita algum tempo para que possa fazer isso. E existirá confirmação automatizada para garantir que o e-mail foi recebido, mas não terá uma confirmação total de que todos os e-mails serão recebidos. Então, por favor, fiquem atentos se tiver alguma rejeição de e-mail. Se você ainda não se inscreveu, lembre-se que tivemos um cover page oficial. Nós não estamos fazendo a assinatura de e-mail esse hoje, este ano. Podem assinar eletronicamente e enviar uma cópia física. Garantam que envio antes da data limite. E depois para as aplicações que estou à procura, que teremos uma aplicação completa e estão elegíveis, terá um site virtual, que chamamos de visita virtual, que será uma visita no Zoom com equipas para discutir a proposta. Este é um snapshot deste quadro para verem como que nós vimos para as aplicações. O primeiro é uma escala de 105 no total. Estamos olhando para a documentação, prescrição, até a informação que vocês partilharam conosco nessa reunião virtual. A segunda categoria de prontidão, será que é possível, fazível
começar a construção até a 2025. Estabilidade financeira, nós iremos verificar as auditorias financeiras, percebemos o modelo de negócio do apoio infantil, estamos olhando, por exemplo, se houve alguma deficiência encontrada na sua auditoria por auditores ao longo dos anos, por exemplo. E estamos também adicionando um index de vulnerabilidade social, a nota. Podem ver através do CC Grant, será o local de projeto que nós gostaríamos de fazer a nota no endereço do projeto. E depois haverão também muitos outros que estão no próximo slide, terão pontos de preferência extra se estiverem no MES ou no Cape ou em ilhas, se tiverem mais de 80% de inscrição para famílias de rendimento baixo, recebendo subsidiário, iremos falar nisso dentro de minutos, e receberão pontos extras para populações se forem uma agência pequena, como definido pelo ISPA, e categorias diferentes embaixo disso. Se tiverem uma organização abaixo de 5 milhões, irão receber mais pontos entre 10 e 15 milhões. Estamos tentando priorizar organizações mais pequenas. Se tiverem acessibilidade, terão pontos extras. No próximo slide. Se requisitarem ou terem alguém na vossa equipe para o vosso projeto que esteja listado, certificado por um departamento certificado, este é um website para vendedores diversificados e contactantes podem, se forem um negócio de minorias ou de muitas categorias, para que possamos garantir que nós teremos um Q&A, documento de Q&A para que possam verificar. Encorajamos vocês para obterem estimativas e depois organizações que ainda não receberam prêmios irão receber pontos de preferência, porque nós queremos pessoal para virem se juntar pela primeira vez. Como eu já disse, isso não está relacionado. Iremos verificar a vulnerabilidade no local do projeto. E depois um timeline no geral, nós estamos colecionando questões para o TEC. Se nós não conseguirmos respondê-los esta semana, e depois irão ver um Q&A muito grande até ah, 21 de dezembro. Iremos incluir visitas virtuais. Precisa ir através para o departamento do governador, para algumas agências de Estado, para que haja tempo e para aprender sobre o prêmio. Como mencionamos, o alvo para o projeto começar a construção é março de 2025. Daqui a pouco nós iremos avançar para as questões. Aqui estão alguns folhas, cálculo. Temos combinações de Excel e também snapshots. Temos pelo o que chamamos de hardcast, que é o nosso equipamento e custo do equipamento que está listado aqui, com as estimativa, categorias que nós já mencionamos, por exemplo, categoria 1, categoria 2, qualidade de ar, e algo abaixo disso, que será colocado se completado. E depois o próximo é mais além disso, não é só a construção, mas é o que nós chamamos de soft cost ou custos de consultantes.
E depois nós encorajamos que você coloque a contingência, que é 10 a 15% de custos. Isso nos dá um buffer e multiplica em custos de caso haja um aumento e mostra quanto que você vai estar pagando pelo seu arquiteto, manager de projeto. Então há muita coisa para pensar em quanto que o projeto no total vai custar. Se tiver alguma questão sobre esta peça, façam. E no lado direito estão os recursos, por exemplo, se o total do projeto for 500 mil, se for 600 mil, podem colocar no IOST e como $100.000 como avanço. Isso ajuda-vos a entender onde que essas peças podem se encaixar. E depois nós pedimos pelo vosso projeto em Roman, onde que está acessado em termos de aplicação. Vemos na primeira linha, capacidade de licença, número 2, subsidiários públicos atuais. Muitos programas para o número 3 têm os seus slots com desconto, podem colocar aí. E depois os slots privados e os que estão com a sombra em rosa. Isso vai nos ajudar a calcular o engajamento geral. E depois, quando nós falamos sobre os 50%, é muito firme para este programa, significa que o EEC, que o seu slots de contrato e ou esses outros subsidiários públicos. Então, se tivermos mais de 50% de crianças com subsidiários, se não tiver, nós precisaremos fazer inquérito com famílias, a ver se tem subsidiários alistados, incluindo TFDC, WIC, SNAP, alegando que estão com tax credit. Nós não iremos pedir pelo inquérito, iremos pedir que não iremos pedir que seja identificado essa informação para famílias, mas iremos pedir que tenha em mãos esse montante de famílias ou subsidiários públicos. E depois, só para reiterar, depois iremos abrir para questões. Estamos felizes em responder qualquer questão, por exemplo, que estejam relacionados com perguntas em específico, podem enviar para este e-mail, mas para outras questões sobre o processo de aplicação, por favor, enviem para o DEC, o e-mail do DEC. Já mencionamos que poderá ser enviado para o Q&A maior. Então, com isso, eu vou passar a palavra para a Bri. Podemos parar de partilhar e eu vou tentar responder algumas questões aqui. Olá a todos, muito obrigada por enviarem a vossa questão. Estou com a Children's Investment Fund. Fiquem à vontade para continuar postando as questões no chat. Se nós não conseguirmos responder tudo hoje, nós iremos responder via e-mail. O primeiro será traduzido para outras línguas. As questões irão ser traduzidas simultaneamente. Vai demorar algum tempo. Então, existem muitas perguntas sobre elegibilidade para aplicar a primeira questão. Esta é uma organização isenta de recebem financiamento através do EEC. Acho que é uma pergunta para o José.
Sim, as organizações em aplicação devem estar com a sua licença, não com licença isenta, e as organizações poderão aplicar-se. Essa questão é de Nicole McLean. Este financiamento é apenas para programas que existem com licenças de EDC ou o financiamento pode ser utilizado aberto em um novo centro? Então, eu posso responder isso. Você precisará ter um IIC atual, tem que ter um providenciador atual, com licença para pelo menos um centro. Os outros sites ou locais terão que demonstrar controle sobre, tem que mostrar uma licença, se estão tentando abrir, tem que ter o ok que estão operacionais e para este local e terão que ter um providenciador para este local. Ok? Então, se for um novo local, eles terão que ter uma nova licença antes de aplicarem? Não, não. Então, se você precisa fazer renovações para esse local, faz mais sentido, desde que não, pelo menos com outro site, tenha licença providenciada pelo IIC. Excelente. Tem uma pergunta sobre se um programa pode se aplicar para um programa de financiamento pequeno para um ano para ser transmitido para um financiamento maior no mesmo local? Infelizmente, não. Pedimos às organizações para se inscreverem para um financiamento menor ou para um maior, para o mesmo local. Excelente, tem muitas questões de 50% de slots de financiamento menor. O primeiro é em termos de quais passos específicos que contam ou se vão contar, se existe uma lista de subsidiários específicos. Então, a lista está no documento de Excel. EPK não está incluído nisso. Nós teremos que incluir na lista de Excel, Snap, mas o UPA não está aí. Excelente. Vamos falar novamente sobre elegibilidade. Se uma organização tem o- afiliados de profit ou non-profit, eles podem inscrever-se para ambas as rondas. A pergunta não especifica se é para o mesmo projeto. Podem levantar a vossa mão e nós iremos colocar-vos na tela para verificarmos se eu não fiz a sua pergunta especificadamente. Ela pode não estar aqui. Oh, ela está aqui. Então, a Ásia, pode falar. Podem ouvir-me? Sim, conseguimos ouvi-la. A minha pergunta foi: eu tenho um for-profit e non-profit. Para o full-profit parece ser fácil, mas o outro não. Ambos vão trabalhar em construção. A construção, estamos todos preparados, temos financiamento para desenvolvimento em massa, iniciativa para o financiamento do nosso projeto. Será que eu posso inscrever-me para o non-profit ou full profit? Mas você aplicou-se para o full profit, não para esta ronda, mas para a aplicação. Certo, a non-profit não tem a licença, porque vai ser um centro de comunidade grande e o non-profit é o non-profit que está tentando nos construir o centro de comunitário. Quem que tem a licença? O for-profit.
Então, Rosé, você concorda que ela deve inscrever-se através da aplicação de For Profit? Eu concordo, você deve inscrever-se, visto que o For Profit que tem a licença, certo? Isso é um bom exemplo se você quer, talvez, ahm, enviar-nos um e-mail, falar sobre isso mais tarde. Muito obrigada. Os financiamentos podem ser utilizados para comprar espaço adicional? Não, o financiamento não pode ser utilizado para aquisição. Vamos falar sobre quando que os projetos devem ser completos. Se o projeto recebe o financiamento, eles podem começar a construção e serem reembolsados? Se receberem o financiamento, sim. Acho que é uma questão de timing. Em termos, se você pode responder em termos de reembolso, como que isso funciona? Se receberem um financiamento, sim, eu tinha a esperança que foi feito em junho. Indicamos que pode ser feito em julho. Se receberam financiamento em julho, estão perto do processo, junto com o advogado, de encontro com todas as condições e terão coisas que precisam alcançar em termos de informação adicional e precisamos do vosso projeto, porque existe uma lacuna entre janeiro e julho, coisas mudam com o projeto em termos de financiamento, outras coisas que possam querer com o vosso projeto. A estimativa de construção alterou. Temos muitas condições que têm que ser alcançadas. Assim que você tiver essas condições, iremos assinar todos esses materiais com esse financiamento. Depois você começa a construção. Então, é um bocado complicado, né, nisso, sim. A maior parte dos projetos nós precisamos ter o dinheiro de mão. Precisamos pagar o contrato porque podem já ter começado a construção antes, eh, do encerramento, mas antes de fechar o contrato, gostaríamos de falar mais com você antes de revisarmos qualquer aquisição que você quer adquirir enquanto avançamos, mas é um problema muito pequeno, para a maioria das organizações que precisam pagar seus contratores. Então, isso seria um problema pequeno que podemos trabalhar. Percebamos a dificuldade de usar os seus próprios fundos. É muito dinheiro que precisarão usar, mas devem ter a certeza que o dinheiro irá regressar para a organização através de reembolso. Projetos múltiplos são permitidos dentro do mesmo local? Você pode aplicar-se para o mesmo local ou propor para substituir uma porta, podem não dentro da mesma aplicação. Pensem como um endereço em particular que você irá enviar uma aplicação. Ok, obrigado. Então, se um projeto estiver acontecendo neste momento, mas não será completado até fim de 2024, será que esse projeto poderá se inscrever? Então, projetos são elegíveis a se inscreverem desde que não estejam completamente completos. Então, desde que você não esteja, sabe,
substancialmente completas até 3 de janeiro, podem fazer sua inscrição e depois, se receberem o prêmio em julho, terão que enviar muita documentação sobre o que foi feito até agora e será vosso próprio risco se continuamos avançando com o projeto, se não tem a certeza se terão financiamento e receberem um reembolso com base no que foi feito. Um sistema de supressor será utilizado no USC? Sim. E tem mais algumas outras perguntas sobre playgrounds, se serão elegíveis. Uma questão é se o parque, quais são os termos para que o parque, se não estiver imediatamente ao lado do site e pretendemos aplicar, digamos que esteja do outro lado da rua, isso será elegível? Precisaremos de a necessidade de ter controle do local, se for um parque utilizado apenas para o centro de childcare, mas é um local para playground também, e vocês não têm site control e não conseguirão aplicar-se. Tem que ter controle do espaço através de uma licença ou onde mostram que são proprietário e depois poderão demonstrar na aplicação, ok? Obrigada. Então, a Kathy está perguntando: construção como acrescentar um- uma casa de banho. O EST podem pedir um rendimento de acordo com a localização? Nós pedimos por essa informação se houver alguma despesa de realocação incluída na aplicação. Então, se o programa precisa se realocar durante esse período de 2 meses para outro centro e existem despesas associadas, podem, por favor, incluir essas despesas, que serão uma estimativa neste ponto, o quão puderem. Então, tem muitas questões sobre o máximo de $500. O máximo de $500 requerido por uma agência ou por local. E se precisar ter uma aplicação por site, acho que pode ter uma aplicação diferente. Podem aplicar para 3 locais, cada um deles pode ser até $500.000, pode não ser por organização no geral. E terão algumas questões sobre a ronda grande. Será que esse processo será melhor situado se houver, se for de grande escala ou de menor escala? Isso é uma excelente pergunta e realmente depende da extensão do trabalho que é necessário. Eu sugeria que você entre em contato conosco para conversar sobre o seu projeto em específico, para que possamos garantir que teremos, não terá uma perda de oportunidades e se deverão aguardar pela ronda de grande escala, teremos que falar sobre isso para termos uma ideia. O exemplo que eu dei sobre o projeto de $600.000 se aplicaram-se para um projeto e conseguiram identificar as fontes, eu diria, apliquem-se para a, a ronda pequena. Novamente, depende da quantidade de trabalho que estão antecipando para este projeto. Então, por favor, entre em contato conosco. Ok, estou vendo. Acho que, em termos do escopo do trabalho, seu projeto está
eh, considerando um projeto mínimo, quem que será o provedor como parte da equipa para completar esse projeto. Então, esse tipo de projeto vai requerer eh, expertise de arquiteto de projeto com esse engenheiro consultante. Depende da extensão do trabalho que é necessário na casa de banho. A acessibilidade Outro ponto pode. seria, teremos de responder, acatar as determinações para o espaço em questão. Então, Então, a contratação do arquiteto deve contratar um ser arquiteto seria o o mais importante. próximo primeiro passo para o projeto. Temos uma pergunta sobre o processo de reembolso. Pergunta é a seguinte: como submeter esses custos para o reembolso? E com que velocidade esse projeto disponibiliza os fundos? Bom, falamos sobre isso. Existe uma data para esse programa, é uma data de prazo. Isso significa assinar os documentos e ter documentos auxiliares disponíveis. É o tipo de coisa que nós estamos nos disponibilizando a trabalhar com você. Você tem de recolher receitas, notas fiscais, você tem de apresentar os cheques. Dessa maneira, você pode ser reembolsado. É um projeto um pouco complicado devido ao prazo. O, o processo todo pode levar entre 1 e 3 meses para ser completo. Isso depende das suas condições específicas. Obrigado. Essa pergunta é para o José. Bri, eu acho que essa tem de ser a última pergunta, porque estamos aqui no final do nosso prazo. Para o José, essa pergunta é da Kieran. As diretrizes de que o projeto se encaixe com as diretrizes locais e estaduais. Isso se encaixa no Title 9, o título 9. Me desculpe, eu não estou muito familiarizado com as especificidades da pergunta, eu vou ter que responder depois. Muito bem, então obrigado a todos. Nós vamos ler todas as perguntas no chat. Se a sua pergunta não foi respondida, nós vamos incluí-la no documento de Q&A, de perguntas e respostas. Hoje à noite tem mais uma sessão. Vocês podem enviar as suas perguntas. Eu vou colocar o link aqui no chat. Tem um e-mail geral para o EEOST, para o estadual, mas tem também para nós, o Children's Investment Fund. Nós trabalhamos em conjunto para certificar que as suas perguntas serão respondidas. Muito obrigado a todos, muito obrigada pela sua presença. Ficamos muito felizes de ver todos vocês aqui e boa sorte. Muito obrigado a todos. Obrigada.